Ele está diminuindo o volume. Isso é possível a gente entender quando você coloca através da experiência. Ó. Ao colocar um cubo de gelo em um copo com água, estando a água e o gelo a 0 graus Celsius, o gelo flutua. E isso significa que ele é menos denso que a água, porque ele vai estar flutuando. Pois na solidificação seu volume aumenta e, consequentemente, sua densidade diminui. Então, só para relembrar, tá? Ó, densidade é igual massa por volume. Opa. Então, o que que acontece? Quando a densidade é... Mas que saco! Tô nervoso, hein? Vocês não me estressam hoje, não. Ó, quando a densidade é menor, o volume é maior. Então, quando a água está no estado sólido, no caso do gelo, ele tem uma densidade baixa e o volume alto. Então, o volume e a massa permanece a mesma. O que muda é só a densidade e o volume. Então, é por essa razão que quando você esquece no freezer uma garrafa de vidro cheia de água, vocês sabem que não é com água que acontece isso, né? Mas, mas geralmente vocês colocam lá, coloca a cerveja, por exemplo, né? O pai esquece a garrafa de cerveja no freezer. Se deixar muito tempo lá, o que que acontece com aquela garrafa? Estoura. Porque quando ela congela, ela aumenta o volume. Não tem para onde ele expandir. Daí o que que acontece? Estoura a garrafa de cerveja. Ou pode estourar a garrafa de água, o que for, tá? Então, por que isso acontece? Porque a água ela acontece o processo inverso. Quando você resfria, ela aumenta o volume, quando você esquenta, ela diminui o volume. Mas isso tem um ponto, um valor X. Ou seja, quando a água chega na temperatura de 0 graus Celsius, ela volta a ter um comportamento normal. Então, nesse intervalo de 0 graus até 4 graus, que é a dilatação anômala da água. Depois de 4 graus, conforme você vai aumentando a temperatura, daí ela vai aumentando seu volume, conforme o processo normal. Então, nesse intervalo de 0 a 4 graus, a água tem um comportamento diferente, tá? Ô, Matheus, tá cortando no áudio. Quando você esquenta o bloco de gelo de 0 até 4 graus, em vez dele aumentar o volume, aumentar, porque você está aquecendo aquele bloco de água, o volume está diminuindo. Ei, Prof, tá cortando.
Gente, o áudio do meu celular não quer voltar. Eu acho que eu vou ter que continuar dando aula aqui pelo computador, mesmo que estiver dando eco. Tá dando muito eco? Não tá dando Não. muito eco, né? Tá bem pouco, professor. Tá, então vou ter que continuar explicando aqui pelo áudio do computador, tá? Porque pelo celular não tá conectando mais. Então, ó, continuando a minha explicação aqui para vocês. Deixa eu voltar na minha tela. Então, o que que acontece? Quando a água ela sai de uma temperatura de 0 até 4 graus Celsius, em vez dela aumentar o volume, ela diminui o volume, tá? E aqui, ó, quanto mais frio ela tiver, né, no estado sólido, ela tende a aumentar o volume. Por isso que a gente chama de comportamento anômalo da água. A água ela só passa a ter um comportamento normal depois do 4 graus Celsius. Se você começa a aquecer aqui com 5, 6, 7, 8, 9, 10 graus Celsius, o volume da água tende a aumentar, tá? Que é o caso daquele exemplo lá que eu dei do... Como é que chama? Do frasco, quando você esquenta, a água vai transbordar, vai ter volume aparente, tal. Então, até 4 graus Celsius, em vez do volume aumentar quando você esquenta, ele vai diminuindo. A partir de 4 graus Celsius, você vai esquentando, ele vai aumentando o volume. Isso aqui, sobre a dilatação anômala da água, é explicado o fenômeno de... Vocês já viram naqueles filmes americanos, acontece muito isso, né? Que tem aquelas camadas de gelo em cima da água e aqui embaixo tem os peixinhos que eles continuam vivendo, tem as algas, só que em cima do rio, lá nos países mais frios como Canadá, Nova Zelândia, o que acontece? No inverno cria-se uma camada mais fria de água na superfície e embaixo não congela, mantendo a vida aquática. No entanto que nos desenhos, né, eles sempre cortam essa barra de gelo e pesca, ou cai aqui. Vocês assistiram aquele filme lá do menino que vai brincar num lago congelado e ele acaba caindo e ele se afoga, ele quase morre? Acho que é um negócio de milagre da fé lá. Muitos filmes e desenhos, né, aparece esse fenômeno. Só congela a parte superficial da água. E a água que está para a parte de baixo se mantém. Isso acontece por conta da dilatação anômala que a água tem, né? Essa água, quando ela está variando ali, ela só vai começar a descongelar o lago depois de 4 graus Celsius. Quando a temperatura passar de 4 graus Celsius, ela vai descongelando o lago. Mas de 4 para baixo, vai congelar só essa parte superficial da água, o que vai manter a parte de baixo com os peixes, com os animais, o que mantém a vida aquática naquele lago, tá? Esse fenômeno aqui do congelamento superficial dos lagos acontece por conta da dilatação anômala da água, tá? Dilatação anômala. Certo? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida sobre esse conceito? Tranquilo? Tranquilo. Posso fazer perguntas? Aí já não. Aí não, né? Ah, espertinho. Vamos lá então, ó. Eu vou agora, falta 15 minutos, né? Eu vou começar a fazer os exercícios com vocês, o que não der conta eu vou passar de tarefa, tá? Vamos começar a fazer os exercícios então, pelo menos no módulo 43. Vamos lá. Todo mundo aí comigo, na página 354. Módulo 43. Todo mundo tá comigo? Então, Então tá, vamos começar. O engenheiro, ao projetar a construção de uma ponte, necessita definir a largura das juntas de dilatação, que são espaços deixados entre as lajes de concreto para que elas possam dilatar e contrair sob efeito de alterações climáticas.
sem danificar sua estrutura. Sabendo que a variação do comprimento de cada laje é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial, a variação de temperatura e ao coeficiente de dilatação térmica linear, o engenheiro decide criar juntas de dilatação de 1 centímetro de largura. Sabendo ainda que cada laje possui 20 centímetros de comprimento e coeficiente de dilatação linear 10 vezes 10 a menos 6 Kelvin a menos 1, a variação máxima de temperatura que essa ponte suportará será... Ele quer saber qual que é a variação de temperatura que essa ponte vai ter que suportar com essas juntas de dilatação com 1 centímetro de largura. Como que eu vou calcular isso? Alguém sabe me falar? Alguém tem alguma noção por onde eu começo? Alô? Ninguém sabe nem por onde começar? Eu não sei não, prof. Também não. Nada, nem no comecinho de nada. Se fosse uma prova, vocês não sabem responder? Primeiro passo, ele está falando da dilatação linear, no comprimento dessa ponte, certo? Então, eu vou utilizar a fórmula do quê? Da dilatação térmica linear. A variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação térmico linear vezes a variação da temperatura, certo? Qual que é a variação de comprimento que eu quero que tenha? Ou a variação da junta de dilatação, né? Então, a variação de comprimento, essa ponte só pode variar 1 centímetro de largura, que é o que ele vai deixar de junta de dilatação. Então, a variação do comprimento é 0,01 metro, ou 1 vezes 10 a menos 2 metro, né? Então, ele substituiu aqui, ó. Tá? Que é o que essa ponte pode variar. Ela não pode variar mais que isso, senão vai romper. Isso é igual. Qual que é o comprimento inicial? Cada laje dessa ponte tem um comprimento de 20 metros. Daí vai ter uma junta de dilatação de 1 centímetro. Depois, outra laje de 20 metros. E assim sucessivamente. Então, qual que é o comprimento inicial dessa ponte? 20 metros, tá? Que é o comprimento inicial dessa laje. Vezes, qual que é o coeficiente de dilatação térmica? 10 vezes 10 a menos 6. Não é isso? Então, aqui, ó, 10 vezes 10 a menos 6. Vezes a variação de temperatura que eu quero descobrir. Daí, o que ele fez? Só isolou a variação de temperatura, que vai ser igual a 50 kelvins, ou 50 graus Celsius. Ou 50 graus Celsius, tá? Porque lembra lá, a variação de Kelvin sobre 5 é igual a variação de graus Celsius sobre 5. Como tem 5 dos dois lados, então a variação de Kelvin é igual a variação de graus Celsius. Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa B. Esse exercício ele é bem fácil, por quê? É só saber que a gente está falando de dilatação térmica linear e jogar na fórmula, tá? E interpretar o problema. Entenderam? Sim. Prof, volta um pouquinho para mim conseguir tirar print, fazendo favor. Volto. Deixa eu limpar aqui. Tá bom já, prof. Obrigada. Por nada. Deixa eu limpar aqui minhas rabisqueiras. Vamos ver esse outro exercício aqui, ó. Desertos são locais com temperaturas elevadas, extremamente áridos e de baixa umidade relativa do ar. O deserto do Saara, por exemplo, apresenta uma elevada amplitude térmica. Suas temperaturas podem ir de menos 10 graus Celsius
até 50 graus Celsius, ao longo de um único dia. Uma chapa de ferro, cujo coeficiente de dilatação linear... Opa, deu uma informação aqui, ó. Coeficiente de dilatação linear é igual a 1,2 vezes 10 a menos 5. É aquecida, sendo submetida a uma variação de temperatura que representa a amplitude térmica do deserto do Saara. No exemplo dado anteriormente, considerando sua área igual a 5 metros quadrados, área inicial, o aumento de sua área em metros quadrados é D, então ele quer saber o quê? O aumento de área. Que tipo de dilatação que é essa? É superficial? Superficial. Então, a variação da área é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Não é essa aqui a fórmula? Sim. Quanto que foi a variação da área, não é? Só que ele deu o valor do nosso coeficiente de dilatação superficial. Não, vai ter que fazer 2 vezes o que ele deu aí, que é 1,2. Então vai ser 2 vezes o linear, não é? Então o superficial vai ser 2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. Quanto vai dar esse coeficiente? 2 vezes 1,2, 2,4 vezes 10 a menos 5. Então esse vai ser o nosso coeficiente de dilatação superficial. Então ele descobriu o primeiro coeficiente de dilatação superficial, que ele não tinha, e jogou depois na fórmula. Qual que é a área inicial? 5, né? Ó, que ele deu aqui, ó. Considerando sua área inicial igual a 5 metros quadrados, então 5, vezes o coeficiente de dilatação superficial que eu descobri que vale 2,4 vezes 10 a menos 5, vezes quanto que é a variação de temperatura? Por que deu 60? Porque que a Porque 10 a 50 graus. Menos 10. Oi? Que é de menos 10 até 50 graus. Isso. Então vai ser a variação de temperatura final menos a inicial, né? Qual que é a temperatura final? 50, não é? Vai de menos 10 até 50. Então a temperatura final vai ser 50 menos 10. Então a variação da temperatura vai dar quanto? 60 graus Celsius. Então essa é a variação de temperatura. Por isso que ele usou aqui, ó, 60. Multiplicando, vou chegar que o aumento da área foi de 7,2 vezes 10 a menos 3. Aqui, ó. Alternativa D. Tá? Tira o print aí da tela. Pronto, prof. Tem que fazer a 3. Vamos lá, vamos ler e vocês vão me falar qual é a resposta certa. Um disco circular é recortado de uma chapa metálica homogênea e de espessura desprezível, que está inicialmente a uma temperatura θ inicial. Depois de retirado o disco, a chapa furada é aquecida a uma temperatura maior que a temperatura inicial, enquanto o disco permanece à temperatura inicial. Após o aquecimento da chapa, pode-se afirmar que o disco... Qual que é a alternativa certa? É aí? Por quê? Você acha que é aí? Porque vai aumentar o diâmetro do coisa lá. Do disco ou da chapa? Isso. Isso o quê? Disco ou chapa? Do disco lá. Mas ele disse que ele esquentou o quê? Ah, então é da chapa. Da chapa? Não é aí. Da chapa. Assim, Não, ó, é aí?
não se encaixará mais no orifício da chapa, porque seu diâmetro terá aumentado e o do orifício terá diminuído. Então quer dizer o quê? Que você esquentou o orifício e diminuiu o tamanho do orifício? Desenha aí na apostila e pensa. Alguém mais além do André? Cadê os demais? Matheus, É é a B de B? bola? Qual? A B. A B? Por que você acha que é a B? Explica. Porque como que esquentou o orifício, vai ter aumentado o diâmetro dele. Muito bem. Como você esquentou o orifício, o diâmetro dele vai aumentar, porque ele vai dilatar. Então o disco vai passar com folga na chapa, tá? Então a alternativa correta é a alternativa B. Muito bem. Certinho. Cadê os demais? Não tá aí não? Tá todo mundo morto? O que aconteceu? Alô, professor. Ninguém fala nada. Não dá nem sinal que tá vivo, que tá morto, que tá aí, que não tá. Ó, vou fazer a chamada agora rapidão. O módulo 45 vai como tarefa. Os 3 exercícios do módulo 45. E uma outra dica, tá? Estuda para essa prova. Estuda porque eu tô tão assim. Não sei nem falar o meu sentimento. E eu vou caprichar. Como eu nunca fiz antes na minha vida. Eu vou passar o domingo inteiro fazendo essas provas para vocês. Pode ficar tranquilo que ela vai vir do jeito. Só tem meia dúzia de alunos participando, então vocês não quer dizer que os outros sabem, né? Então, se sabe, eu quero ver. Correto? Vamos lá. André, tá aí? Tô. Isso é muito ódio no coração. Tô mesmo, eu tô com sangue no olho. Breno. Breno tá aí? Presente. Breno tá aí. Caio. Presente, professor. Carol. Eu, prof. Evelyn. Tô aqui. Isabela. Eu. Eduardo. Tô aqui. Guilherme. Guilherme Zanini tá aí? Zanini.